Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo disponibilizamos a segunda parte da leitura da Lei Orgânica de Mauá. Serão 3 partes para que o vídeo não fique muito extenso. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e marque no comentário aquele amigo que também está em busca do tão sonhado cargo público. Assim você nos ajuda muito a sempre trazer conteúdos novos para sua preparação. Bons estudos! 5. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Executivo, por decreto, tendo em vista a sua justa remuneração, atendidas as prescrições gerais contidas na legislação federal. Artigo 81. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências da qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 82. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Parágrafo único. Os consórcios manterão um conselho consultivo, do qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal de munícipes não pertencentes ao serviço público. Capítulo 4. Dos bens municipais. Artigo 83. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Parágrafo único. Para todos os bens integrantes do patrimônio público municipal vigora o princípio da indisponibilidade de bens, direitos e interesses, cabendo às autoridades competentes a guarda, conservação, manutenção deles, mantendo sempre atualizado o cadastro de bens, que são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Artigo 84. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Parágrafo único. Em cumprimento à legislação federal é obrigatório o cadastramento de todos os bens municipais, com o valor de aquisição de cada um, devendo o Executivo, o Legislativo e as autarquias manterem atualizado o cadastro e a perfeita identificação e localização de cada um dos itens que compõem o patrimônio público municipal. Artigo 85. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação, constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula da retrocessão, sob a pena de nulidade do ato. B. Permuta, precedida de avaliação técnica e econômica das áreas. C. O projeto que solicitar autorização legislativa deverá estar, obrigatoriamente, acompanhado da avaliação do imóvel. Inciso 2. Quando móveis devidamente incorporados ao patrimônio e autorizado pelo Legislativo, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social. B. Permuta com as avaliações previstas na alínea B, do inciso I, deste artigo. C. Venda de ações, que será obrigatoriamente efetuada em bolsa. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, que poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público ou entidades assistenciais. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa e as áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.
Artigo 86. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de autorização legislativa, com prévia avaliação de viabilidade técnica e financeira, quanto à destinação dos adquiridos ou permutados a serem incorporados ao patrimônio público. Artigo 87. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá da lei e concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, sendo que a concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso comum somente será outorgada para finalidades escolares, de assistência social, esportivas ou turísticas, mediante autorização legislativa. Parágrafo 3º. A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por decreto, para atividades de usos específicos e transitórios. Parágrafo 4º. A autorização será sempre a título precário e poderá incidir sobre qualquer bem público, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra e mediante portaria do chefe do Executivo. Parágrafo 5º. A concessão de uso especial para fins de moradia e a autorização de uso para fins comerciais poderão incidir sobre qualquer bem público, inclusive sobre áreas definidas em projetos de loteamento como institucionais, desde que, nesta hipótese, se trate de ocupação consolidada até dezembro de 2004 e que o interesse público não recomende a remoção dos ocupantes ou o uso do bem para o atendimento de uma finalidade pública indispensável, observada a compensação veiculada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 90. Artigo 88. É vedada a cessão a particulares, para serviços transitórios, de máquinas e operadores da Prefeitura. Artigo 89. Poderá ser permitido a particulares, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para construção de passagem destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico. Artigo 90. As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fins e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de: Inciso 1. Loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada. 2. Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento. Parágrafo 1º. As exceções contempladas nos incisos 1 e 2 do presente artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. Parágrafo 2º. A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada, por ato fundamentado de autoridade competente, desde que nas proximidades já existam outras áreas com as mesmas finalidades que atendem às necessidades da população local. Artigo 91. Admitir-se-á a cessão de uso especial para fins de moradia em áreas públicas urbanas, atendidos os pressupostos, condições e requisitos estabelecidos na legislação federal, mediante expedição de termos administrativos de posse, sem que caracterize qualquer espécie de alienação. Capítulo 5. Dos atos municipais e do princípio da publicidade. Artigo 92. A formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á. Inciso 1. Mediante decreto, numerado, em ordem cronológica, quando se tratar de: alínea A. Ou regulamentação de lei. B. A criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em lei.
C. E a abertura de créditos especiais e suplementares. D. Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa. E criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizada em lei. F. Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, não privativos de lei. G. E a aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta. H. E a aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada. I. Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados. J. Permissão para exploração de serviços públicos e para o uso de bens municipais. L. E a aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta. M. Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei. N. Medidas executórias do plano diretor. U. E estabelecimento de normas de efeitos externos não privativas de lei. Inciso 2. Mediante portaria, quando se tratar de alínea A. O provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores municipais. B. O lotação e relotação nos quadros de pessoal. C. A criação de comissões e designação de seus membros. D. O instituição e dissolução de grupos de trabalho. E a abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades. Artigo 93. Os atos administrativos de qualquer espécie e os procedimentos a cargo da administração municipal ficam sujeitos aos requisitos e pressupostos de legitimidade dos que são emanados pelo poder público, para sua perfeição, validade e eficácia, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na forma preconizada pela Constituição Federal. Artigo 94. Nos termos da Constituição Federal ficam assegurados e garantidos oficialmente nesta. Inciso 1. O direito ao contraditório, de ampla defesa e o devido processo legal, com os recursos inerentes aos procedimentos e nos prazos legais a todos cidadãos e agentes públicos sujeitos aos processos disciplinares e outros correlatos, sob pena de nulidades processuais, em havendo inobservância dos preceitos constitucionais. 2. O direito de petição, de representação e de receber informações dos poderes públicos municipais, nos casos e condições fixados na Constituição Federal e normas administrativas pertinentes, obedecidos os prazos e a sua formalização. 3. A ampla publicidade dos atos procedimentais e das suas etapas para fins recursais. Capítulo 6. Dos servidores municipais. Artigo 95. O município estabelecerá em lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais, os concernentes a: Inciso 1. Salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do servidor e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim. 2. Irredutibilidade do salário ou vencimento, observado o disposto no artigo 105. 3. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável. 4. 13º salário, na proporção de 1/12 por mês de serviço prestado, com base na remuneração integral ou nos proventos da aposentadoria. 5. Remuneração do trabalho noturno superior, em 20% ao do diurno. 6. Salário familiar aos dependentes. 7. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horário e a redução de jornada, na forma da lei. 8. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 9. Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% vá do normal.
10. Gozo de férias anuais de 30 dias, consecutivos ou não, remuneradas com 1/3 a mais do que a remuneração normal. 11. Licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias, nos termos fixados em lei. 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 13. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 14. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor, ideologia ou estado civil. 15. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. 16. Aposentadorias. 17. Licença, paternidade, nos termos fixados em lei federal. 18. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei federal. 19. Adicional por tempo de serviço. Artigo 96. É garantido o direito à livre associação sindical, e o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar da Constituição Federal. Artigo 97. A investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, sendo que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez, por igual período. Parágrafo único. Será obrigatória a publicação de gabaritos após a realização das provas referentes aos concursos públicos, e antes da divulgação dos resultados de classificação. Artigo 98. Será convocado para assumir cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de convocação, sobre novos concursados, na carreira. Artigo 99. O regime jurídico único para todos os servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional, será estabelecido através de lei, em estatuto próprio que disporá sobre direitos, deveres, regime disciplinar, bem como os planos de carreira. Parágrafo único. É obrigatória a fixação de quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções, sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores. Artigo 100. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso para cargos públicos, salvo aqueles vinculados a convênios. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, devendo sempre ser motivadas, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo compatível, semelhante ou assemelhado, com igual padrão remuneratório. Parágrafo 4º. O Poder Executivo fica obrigado a depositar em juízo o valor referente aos vencimentos e eventuais vantagens pessoais do servidor que for afastado ou exonerado, para responder processo administrativo ou judicial. Parágrafo 5º. Findo o processo, o valor será imediatamente liberado ao servidor, se vencedor na demanda, ou à municipalidade no caso de condenação do servidor. Artigo 101. Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Artigo 102. Lei específica reservará percentual dos empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 103. O servidor será aposentado nos termos da Constituição Federal e obedecidas as regras vigentes na época da concessão do benefício. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviços, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 4º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo 3º. Artigo 104. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos da administração pública municipal direta far-se-á sempre na mesma data. Parágrafo único. Os servidores públicos da administração pública municipal indireta e fundacional, desde que possuam autonomia de recursos financeiros, poderão ter data diferenciada para a revisão geral da remuneração. Artigo 105. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos da administração direta ou indireta, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Artigo 106. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 107. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos entre cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 108. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento, para efeito de remuneração de pessoal de serviço público municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior. Artigo 109. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1. A de 2 cargos de professor. 2. A de um cargo de professor com um outro técnico ou científico. 3. A de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Artigo 110. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento, número de cargos, carga horária e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de projeto de lei de iniciativa da mesa diretora. Artigo 111. O servidor municipal será responsabilizado civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-los. Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ser sócio proprietário, diretor, ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público. Artigo 112. O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas as disposições legais vigentes, em especial as regras contidas no artigo 38 da Constituição Federal. Artigo 113.
O município estabelecerá, por lei, o regime previdenciário de seus servidores. Título 4. Da tributação e da administração financeira. Capítulo 1. Das limitações ao poder de tributar. Artigo 114. O sistema tributário municipal deverá obedecer sempre os princípios e as normas estabelecidas na Constituição Federal e na Estadual, no que couber e for pertinente o estabelecido neste capítulo, sendo vedado expressamente ao município. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo, sem previa autorização legal. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 3. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. 5. Instituir impostos sobre. Alínea A. O patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos demais municípios. B. Templos de qualquer culto. C. O patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos de lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 5, alínea A se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no tocante ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 5, alínea A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas reguladoras de empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonerem o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel, objeto de promessa de compra e venda. Parágrafo 3º. As proibições expressas no inciso 5, alíneas o B e o C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais nelas mencionadas. Parágrafo 4º. Qualquer anistia ou remissão que envolva a matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica, observadas as regras e as premissas técnicas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à renúncia de receita. Capítulo 2. Dos tributos municipais. Artigo 115. Compete ao município instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. 2. Sobre a transmissão ou intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, JIT. Alínea A. De bens imóveis, por natureza ou acessão física. B. De direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. C. Seção de direitos relativos às transmissões de que tratam as alíneas o A, o I e o B. Inciso 3. Sobre serviços de qualquer natureza, ISC, definidos em lei complementar e não compreendidos na competência estadual. Parágrafo 1º. Visando assegurar o cumprimento da função social da propriedade, o imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, na forma a ser estabelecida em lei. Parágrafo 2º. O imposto de que trata o inciso 2º. Alínea A. Incide sobre os imóveis situados no território do município ou sobre os quais versem os direitos transmitidos ou cedidos. B. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Artigo 116. Compete ao município, ainda, instituir
Inciso 1. Taxas, arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 2. Contribuição de melhoria, decorrente de obra pública que só poderá ser cobrada 90 dias após a sua instituição, por intermédio de lei municipal específica. 3. Contribuição, a ser cobrada de servidores municipais, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos nem serão instituídas em razão. Alínea A1 do exercício do direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. O de certidões fornecidas pelas repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, incluídas, entre aquelas, as certidões negativas de tributos. Artigo 117. O município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei. Capítulo 3. Da participação do município em receitas tributárias da União e dos Estados. Artigo 118. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele próprio, suas autarquias e fundações que mantenham ou haja instituído. 2 a 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no seu território. 3 a 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no seu território. 4. Relativamente às operações que tiverem origem em seu território, 70% do montante arrecadado, pela União, a título do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, quando incidente sobre o ouro. Artigo 119. O município participa, ainda. Inciso 1. Do montante, pertencente aos municípios, de 25% do produto da arrecadação no Estado de São Paulo, do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, aferidas e creditadas, as parcelas que lhe cabem. Alínea A. Ou 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado, consoante definidos em lei complementar, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território. B. E até 1/4, na forma do disposto na legislação estadual. 2. Observados os critérios das alíneas o A e o B, do inciso anterior, da parcela de 25% do total dos recursos recebidos, pelo Estado de São Paulo, da União, a título de participação na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados. Artigo 120. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 22,5% pertencem ao Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 121. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos e transferidos. Artigo 122. Administração tributária é atividade vinculada e essencial do município e devidamente equipada com recursos humanos e operacionais necessárias ao desempenho de suas funções básicas, entre outras. Inciso 1. Pessoal concursado e qualificado nos quadros de fiscalização e execução da dívida pública. 2. Cadastramento sempre atualizado dos contribuintes e das atividades econômicas para fins de lançamento dos tributos de competência municipal. 3. Permanente fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias, e
4. Inscrição dos inadimplentes na dívida ativa e respectiva cobrança dos débitos judiciais, acionando as vias judiciais, após cobrança administrativa. Artigo 123. As isenções, anistias e remissões de dívida relativas a tributos municipais, atendidas às determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, só poderão ser concedidas por lei de caráter genérico e devidamente fundadas em interesse público relevante, sob pena de nulidade do ato de renúncia de receita. Parágrafo único. O Poder Executivo, com anuência do Poder Legislativo, poderá reavaliar as isenções, anistias e remissões de dívidas derivadas dos tributos municipais, no primeiro ano do novo mandato eletivo dos seus governantes, podendo revogá-las se contrárias ao interesse da coletividade, que deverá sempre ser informada sobre as receitas municipais, com avaliações periódicas sobre o seu comportamento fiscal. Capítulo 4. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Artigo 124. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 125. Os balancetes financeiro, patrimonial, variações patrimoniais e orçamentário do mês anterior serão encaminhados à Câmara e publicados mensalmente até o dia 20, mediante edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara, conforme o caso. Artigo 126. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo: Inciso 1. E compete à Câmara Municipal a apreciação e julgamento das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito e pela mesa diretora, na forma prevista no regimento interno. 2. De acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. 3. Julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 1º. Ao Tribunal de Contas compete: Inciso 1. Dar parecer prévio sobre as contas anuais do prefeito e da mesa diretora da Câmara Municipal. 2. Exercer a auditoria financeira e orçamentária sobre a aplicação de recursos dos vários órgãos da administração municipal, mediante acompanhamento, inspeções e diligências. 3. Examinar a aplicação de auxílios concedidos pelo município a entidades particulares de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, o prefeito remeterá ao Tribunal de Contas competente, até 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara apresentadas pela mesa diretora, devendo estas ser-lhe entregue até o dia 1º de março. Parágrafo 3º. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas do Estado. Artigo 127. O movimento de caixa será diário e publicado até 5 dias úteis, por edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara. Artigo 128. O município deverá implantar e manter atuante um sistema de controle interno quanto às contas e os gastos municipais na execução dos seus orçamentos, devidamente aparelhado com recursos humanos e tecnologia de processamento e informação, mantendo as contas públicas à disposição de toda a população, pelos meios eletrônicos de comunicação, com total visibilidade e transparência, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5. Dos orçamentos e das leis orçamentárias. Artigo 129.
Leis de iniciativa do Poder Executivo, devidamente compatibilizadas e afinadas às regras e diretrizes consagradas na Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecerão. Inciso 1. O Plano Plurianual, PPA. 2. As diretrizes orçamentárias, CLDO/OI. 3. Os orçamentos anuais, SLOA. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e as destas decorrentes, bem como para aquelas concernentes aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações da legislação tributária local, devendo ser aprovada pela Câmara Municipal até o final do primeiro semestre de cada ano. Artigo 130. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas. Artigo 131. As diretrizes do Programa de Metas serão incorporadas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara Municipal. Artigo 132. Mensalmente na mesma data do seu encaminhamento ao Banco Central, os quadros da dívida fundada, externa e interna, serão enviados, também à Câmara Municipal. Artigo 133. A Lei Orçamentária Anual compreenderá. Inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo identificativo, por setor, dos efeitos sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, elaborado em consonância com as premissas técnicas e regras da LRF e Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no que se refere à estimativa de receita com base nas efetivamente realizadas nos 2 últimos exercícios financeiros. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 3º. Cabe à lei complementar, com observância da legislação federal, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 4º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará trimestralmente ao Poder Legislativo a caracterização sobre o município, suas finanças públicas, devendo constar do demonstrativo. Inciso 1. As receitas e despesas da administração direta e indireta. 2. Os valores ocorridos desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da análise financeira. 3. A comparação mensal entre os valores do inciso 2º acima com seus correspondentes previstos no orçamento já atualizado por suas alterações. 4. As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Parágrafo 5º. Os projetos de leis orçamentárias deverão necessariamente contemplar os planos e programas municipais de execução plurianual previstos no PPA e LDO a fim de serem apreciados pela Câmara Municipal, com as vedações constitucionais previstas no artigo 167 da Constituição Federal, no que couber. Parágrafo 6º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Artigo 134.
As emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas quando: Inciso 1. Compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre a linha A. Ou dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviços da dívida. Inciso 3. Sejam relacionados à linha A. Com a correção de erros ou omissões, ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 3º. Aplicam-se aos projetos mencionados no parágrafo 2º, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 4º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 135. São vedados: Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, mediante decreto específico. Artigo 136. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, observados os limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal. Artigo 137. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Artigo 138. É vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término de seu mandato, não previstos na legislação orçamentária. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica nos casos de calamidade pública.
Parágrafo 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito municipal. Seção única, da votação do orçamento e das leis de despesas. Artigo 139. É de competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxílio, ou de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem as despesas públicas. Artigo 140. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro do ano que o precede. Parágrafo 1º. Se não receber o projeto no prazo fixado neste artigo, a Câmara considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 3º. Se até o dia 15 de dezembro a Câmara não devolver para sanção o projeto de lei orçamentária, serão aplicadas as disposições contidas na lei orçamentária anterior, com as alterações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, GLDO, aprovada para o exercício. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariam o disposto nesta seção, as demais normas relativas à elaboração legislativa municipal. Artigo 141. As entidades autárquicas do município terão seus orçamentos aprovados por decreto executivo, salvo se disposição legal determinar a aprovação através de lei. Parágrafo 1º. Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do município, pela inclusão. Alínea A. Como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas. B. Como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e das despesas. Parágrafo 2º. Os investimentos ou inversões financeiras do município, realizadas por intermédio das entidades aludidas neste artigo, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daquele. Parágrafo 3º. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 142. Os orçamentos das autarquias serão publicados como complemento do orçamento do município. Artigo 143. O Tribunal de Contas do Estado é competente para decidir das arguições de inexistência ou dualidade de orçamentos municipais, bem como para declarar a ineficácia de dispositivos, rubricas ou dotações que, em lei orçamentária do município, contrariem princípios da Constituição Federal e Estadual. Título 5. Do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Capítulo 1. Do Planejamento Municipal. Artigo 144. O desenvolvimento urbano do município deverá ser direcionado através de rigoroso planejamento, com aplicação permanente, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, observados os princípios técnicos convenientes a cada setor, seguindo os padrões e as recomendações contidas no Estatuto da Cidade e na Lei Federal do Saneamento Básico, voltadas para o crescimento ordenado e sustentável. Parágrafo 1º. Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos. Parágrafo 2º. Para o planejamento é imprescindível a participação popular nas diversas esferas de discussão e deliberação. Artigo 145. Será criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que será consultivo, deliberativo e normativo, composto por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e das entidades da sociedade civil. Parágrafo único. A composição, bem como as normas para seu funcionamento, serão estabelecidas e regulamentadas por lei. Capítulo 2. Do Plano Diretor. Seção única. Do Plano de Desenvolvimento do Município. Artigo 146. O município elaborará o seu plano diretor nos limites de competência municipal,
tendo como diretrizes a função social da cidade e da propriedade, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físico, econômico, social e administrativo, nos seguintes termos. Inciso 1. No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, a edificação e os serviços públicos locais. 2. No que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e a integração da economia municipal à regional. 3. No referente ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população. 4. No que respeita ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e a sua integração nos planos estadual e nacional. Parágrafo 1º. As normas municipais de edificação, zoneamento, loteamento ou para fins urbanos, atenderão às peculiaridades locais e à legislação federal e estadual pertinente. Parágrafo 2º. O plano diretor inclui o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Artigo 147. A elaboração do plano diretor deverá compreender as seguintes fases, com extensão e profundidade respeitadas as peculiaridades do município. Inciso 1. Estudo preliminar, abrangendo. Alínea A. A avaliação das condições de desenvolvimento. B. E a avaliação das condições da administração. Inciso 2. Diagnóstico. Alínea A. Do desenvolvimento econômico e social. B. Da organização territorial. C. Das atividades fim da prefeitura. D. Da organização administrativa e das atividades meio da prefeitura. E. O levantamento das áreas de risco geológico ou ambiental. Inciso 3. Definição de diretrizes, compreendendo. Alínea A. Ou política de desenvolvimento. B. O desenvolvimento econômico e social. C. O organização territorial. Inciso 4. Instrumentação, incluindo. Alínea A. O instrumento legal do plano. B. O programas relativos às atividades fim. C. O programa relativos às atividades meio. D. O programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. Artigo 148. O plano diretor é o instrumento básico para o planejamento e implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados no território. Capítulo 3. Da política urbana. Artigo 149. A política urbana a ser formulada e executada pelo poder público, terá como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua população. Artigo 150. A execução da política urbana está condicionada às funções sociais da cidade, compreendidas como o direito de acesso de todo o cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e cultural. Parágrafo 1º. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social. Segundo, para fins previstos neste artigo, o poder público municipal exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem direcionar a propriedade para o uso produtivo, de forma a assegurar alínea A. E acesso à propriedade e à moradia a todos. B. E justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. C. O prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade. D. Regularização fundiária e urbanização específica para as áreas ocupadas por população de baixa renda. E a adequação do direito de construir às normas urbanísticas. F. O meio ambiente ecologicamente equilibrado,
como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais, e provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Artigo 151. Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público usará, principalmente, os seguintes instrumentos. Inciso 1. Regularização dos loteamentos clandestinos abandonados ou não titulados. 2. Imposto progressivo no tempo sobre o imóvel. 3. Desapropriação por interesse social ou utilidade pública. 4. Discriminação de terras públicas, destinadas prioritariamente ao assentamento de famílias de baixa renda, com residência mínima comprovada de 3 anos. 5. Inventários, registros, vigilância e tombamento de imóveis. 6. Contribuição de melhoria. Artigo 152. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios estabelecidos em lei municipal. Artigo 153. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos para a população de baixa renda, asseguradas as funções sociais da cidade, adotando-se os procedimentos legais disponíveis, entre os quais a cessão de uso especial para fins de moradia, em processos administrativos de regularização fundiária, na forma prevista nesta lei. Artigo 154. O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano poderá assegurar: inciso 1. A urbanização, a regularização fundiária e a titulação das áreas onde estejam situadas a população favelada e a de baixa renda. 2. A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural. 3. A criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de utilização pública. 4. A participação das entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos, através de Conselho Municipal de Planejamento Urbano. 5. As pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edifícios públicos e particulares de frequência ao público e ao transporte coletivo. 6. Preservação das áreas de exploração agrícola e pecuarista e o estímulo a estas atividades primárias. Artigo 155. Incumbe à administração municipal. Inciso 1. Promover e executar programas de construção e moradias populares e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, condições habitacionais, saneamento básico e acesso ao transporte. 2. Apoiar a criação de cooperativas e outras formas de organização que tenham por objetivo a realização de programas comunitários. 3. Assegurar o amplo acesso da população às informações sobre cadastro atualizado das terras públicas e planos de desenvolvimento urbano e regionais, agrícola, localizações industriais, projetos de infraestrutura e informações referentes à gestão dos serviços públicos. Artigo 156. A lei municipal, de cujo processo de elaboração as entidades da comunidade participarão, disporá sobre zoneamento, parcelamento do solo, seu uso e sua ocupação, as construções e edificações, a proteção do meio ambiente, o licenciamento, a fiscalização e os parâmetros básicos, objetos do plano diretor. Artigo 157. O município fiscalizará permanentemente, instituindo penalidades rígidas aos que promoverem loteamentos clandestinos, inclusive denunciando ao Ministério Público, quando for o caso, visando impedir a proliferação de áreas sem observância das normas urbanísticas pertinentes. Artigo 158. Comprovada a omissão do Poder Executivo, qualquer pessoa poderá denunciar à Câmara Municipal, a qual tomará as medidas cabíveis, contra o infrator responsável. Artigo 159. O município manterá a Procuradoria Pública Municipal, com a competência de atender aos interessados em regularizações de áreas e problemas afins, a ser criada na forma da lei. Artigo 160.
O município promoverá estudos técnicos, com a participação dos interessados e suas organizações, com as seguintes finalidades. Alínea A. E estabelecer-se a área de risco geológico ou ambiental e, no caso de comprovação, a mesma deverá ter outra destinação que não seja moradia, sendo que, nessa hipótese, assegurar-se às famílias do mencionado local a possibilidade de ocupação de outra área destinada à sua moradia. B. E estabelecer critérios de urbanização, ou de reurbanização se for o caso. C. E estabelecer as famílias a serem atendidas, com prioridade aquelas residentes há mais tempo no núcleo e com menores condições socioeconômicas, quanto às famílias que, porventura, tenham que ser transferidas, que sejam atendidas pelo município em outras áreas destinadas à habitação. Artigo 161. Cumpre ao Poder Executivo zelar pelo patrimônio público, urbanizando as áreas verdes abandonadas, dando-lhes a devida destinação, com a máxima urgência, com o objetivo de evitar invasões irregulares, por subhabitações. Capítulo 4. Do Meio Ambiente. Artigo 162. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao poder público municipal, respeitadas as competências da União e do Estado, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo único. O direito ao meio ambiente saudável estende-se ao ambiente de trabalho, ficando o município, em cooperação com a União e o Estado, obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à saúde física e mental. Artigo 163. É dever do poder público elaborar e implantar, através de lei, um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais, que contemple a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físicos e biológicos, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes, para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social. Artigo 164. Cabe ao poder público, através de seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se, comente o que achou e o que precisa para seus estudos. Compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que também está se preparando para o concurso. Tudo isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo gratuito para você. Muito obrigado por acompanhar a segunda parte da leitura da Lei Orgânica de Mauá em nosso canal e até a posse!